Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo sobre yogas. Finalmente nós chegamos na parte 2 da minha aula sobre Sannyasa Yogas ou Pravraja Yogas. Então, se você está caindo de paraquedas numa aula sobre Sannyasa ou Pravraja Yogas pela primeira vez, eu recomendo fortemente que você assista primeiramente a parte 1 da minha aula sobre Sannyasa ou Pravraja Yogas. Não vá diretamente para a parte 2. Porque na parte 1 eu faço uma introdução robusta sobre esse conceito. Então, yogas significam combinações ou união entre planetas, e sannyasa significa uma pessoa que renunciou tudo. Então, na primeira parte, eu faço toda uma abordagem de como a cultura indiana, especificamente a cultura hindu, pondera a questão da renúncia de todas as coisas para a pessoa focar no desenvolvimento da espiritualidade. Então, nessa aula, eu não vou repetir as coisas que eu disse na primeira parte. Na parte 2, eu vou focar basicamente em dar algumas outras combinações para yogas de renúncia que são mencionados dentro do Brihat Parashara Hora Shastra. Então aqui na lousa vocês estão vendo um mapa com design do sul da Índia regular, ele é lido em sentido positivo, em sentido horário. Eu recomendo esse design caso você esteja trabalhando com aspectos de Jaimini. Então, dentro do Brihat Parashara Hora Shastra, o Maharishi Parashara, ele foca muito no planeta Saturno. Porque o planeta Saturno ele é chamado de Shani, em sânscrito. O Saturno, ele concede austeridade. Então, para a pessoa renunciar às coisas do mundo material, os desejos do mundo material, ela precisa ter uma certa postura de austeridade, de prestar tapácias, né? Tapácias, que é o que se chama, prestar austeridades, e ela precisa ter pleno domínio dos sentidos. Ela precisa ter o controle do corpo, ela precisa ter o controle das sensações, ela precisa ter consciência absoluta sobre o seu próprio corpo. Então, o Saturno, ele personifica o planeta que dá todos esses atributos, o da disciplina, o do controle, da noção de limite, do momento de parar, de saber o momento de não dar tanta vazão para os prazeres do corpo físico. Então é por isso que o Parashara, ele enfoca muito no Saturno. Um outro astro que o Parashara enfoca muito também é na Lua, que é conhecida como Soma ou Chandra, porque a Lua representa a nossa mente. Então, a nossa Lua precisa estar sobre determinadas condições para que a mente da pessoa tenha uma inclinação para renunciar às coisas do mundo material e focar a sua mente na espiritualidade, nas coisas mais sutis. Então, um tipo de yoga de renúncia que o Parashara dá dentro do Shastra, ele vai focar no mapa D1. É o divisional 1, que ele também é chamado de mapa Rashi. Ele é basicamente o mapa natal da gente. Então, assim, você montou o seu mapa, divisional 1, mapa Rashi, pela astrologia sideral. Aí você deve verificar a posição da sua lua natal. Então, nos programas de astrologia hindu, se usa a língua inglesa na maioria das vezes, então as iniciais para a lua são M-O, que vem de Moon. Então, aqui nesse exemplo, nós temos a lua em Libra. Então, o dispositor da lua em Libra é Vênus, porque Vênus rege o signo de Libra. Então a gente chama
Vênus de o dispositor de uma Lua em Libra. Então vamos supor que essa pessoa tenha a Vênus em Sagitário. Então o Parashara diz que quando o dispositor da Lua não está sendo aspectado por nenhum planeta, mas ele está recebendo o aspecto de Saturno, que isso forma um Sannyasa ou Pravraja Yoga. Então, assim, para a Lua não está, para o dispositor da Lua, que no caso aqui é Vênus, não está recebendo nenhum aspecto. Você deve verificar tanto nos aspectos de Jaimini quanto nos aspectos de Parashara. Então, vamos primeiramente focar nos aspectos de Jaimini. A regra para os aspectos de Jaimini é que são os signos que aspectam uns aos outros e não planetas. Então, um planeta ele aspecta outro planeta através do signo onde ele está operando. Então, a regra para aspectos em Jaimini é o seguinte: signos cardinais aspectam todos os signos fixos, exceto seus adjacentes. E os signos fixos aspectam todos os cardinais, exceto o adjacente, e os signos mutáveis se aspectam mutuamente. Então, Vênus está posicionada em Sagitário. Então, a Vênus está posicionada num signo mutável. Então, o Sagitário aspecta todos os outros signos mutáveis, como Virgem, Gêmeos e Peixes. E os outros signos mutáveis vão aspectar também o Sagitário. Então, se a pessoa não tiver nenhum outro planeta num signo mutável, exceto Vênus, que é o dispositor da Lua, então isso significa que pelos aspectos de Jaimini, o dispositor da Lua não está recebendo nenhum aspecto. Agora, sobre os aspectos de Parashara. Os aspectos de Parashara, eles são um pouco mais populares. Então, é basicamente assim: o Sol, a Lua, o Mercúrio e a Vênus aspectam com 100% de força numa conjunção e numa oposição. Então, se o dispositor da Lua não estiver fazendo conjunção com nenhum outro planeta, então significa que o dispositor da Lua ele não está recebendo nenhum aspecto por conjunção. E também, se não tiver nenhum planeta em oposição, vai no mesmo sentido de Jaimini. Não tem nenhum planeta em Gêmeos, então por oposição, nenhum planeta está aspectando a Vênus. Agora, no caso de Marte, Júpiter e Saturno, eles têm aspectos especiais, de acordo com Parashara. Então, o Marte, além de fazer a oposição com 100% de força, ele aspecta a quarta e a oitava casas com 100% de força. E o Júpiter, ele aspecta, além da oposição, ele aspecta a quinta casa e a nona casa, com 100% de força. Então, se o Júpiter não estiver nem em Leão e nem em Áries, isso significa que Júpiter não está enviando aspecto especial para Vênus. A mesma coisa o Marte. Se o Marte não estiver... 1, 2, 3, 4. Se o Marte não estiver em Virgem, ele não pode enviar o aspecto de quarta casa para Vênus. E se o Marte estiver em Touro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se o Marte não estiver em Touro, isso significa que ele não pode aspectar pelo olhar de oitava casa a Vênus. Então, são casos em que nenhum planeta está aspectando Vênus. Agora, se essa pessoa tiver o Saturno posicionado aqui, isso significa que o Saturno vai aspectar a Vênus, que é o dispositor da Lua, com um aspecto de terceira casa. Então, isso forma o que Parashara chama de um tipo de yoga de renúncia. Ou se o Saturno estiver numa conjunção com Vênus. Então,
Por conjunção, o Saturno aspecta Vênus. Por oposição, o Saturno também aspecta Vênus. E também pelo olhar de casa 10. Então, se o Saturno estiver em Peixes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele aspecta Vênus pelo olhar de casa 10. E se o Saturno estiver em Virgem, ele não vai aspectar por nenhum aspecto Parashari, mas ele vai aspectar porque o signo de Virgem, ele aspecta o Sagitário, pela astrologia Jaimini, então também conta. Então, se você tiver Saturno em uma dessas angulações em relação à posição do dispositor da Lua, e nenhum outro astro está aspectando o dispositor da Lua, então você tem um yoga de renúncia. E o Parashara diz que a pessoa que tem esta combinação no horóscopo natal dela, que ela será Diksha. Diksha significa uma pessoa que vai ser iniciada em alguma tradição de espiritualidade indicada pelo planeta que estiver mais forte entre os dois. No caso, o dispositor da Lua e o Saturno. Então, é nessas horas que você deve checar, se você tem essa combinação, você deve checar a força planetária de Vênus e de Saturno. Porque a força planetária é o quão forte o planeta de fato está. Você checa pelos 6 conjuntos de força planetária, que são chamados de Shadbala. Então, inclusive eu tenho um vídeo como ensina a calcular o seu Shadbala. Então, se você tem essa combinação e ainda não calculou os seus 6 conjuntos de força planetária, o Shadbala, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar diretamente para esse tutorial, em que tem escrito na capa Shadbala. Então você clica no link, você vai cair diretamente no programa de Agnata Hora, onde eu ensino passo a passo de como você calcular os seus 6 conjuntos de força planetária Shadbala. Então, uma vez que você calcular o seu Shadbala, você verifique qual dos dois, no caso aqui Vênus ou Saturno, está mais forte. Então, uma vez que você calculou, a pontuação vai ser acusada como sendo em rupas ou virupas. Então, se o Saturno ganhou mais rupas ou virupas do que Vênus, então significa que Saturno está mais forte. Se a Vênus ganhou mais rupas ou virupas, ou uma pontuação mais forte que Saturno, significa que ela está mais forte do que Saturno. Então, o que ganhar, ele vai ser mais pronunciado em que tipo de renúncia esse tipo de pessoa vai aceitar fazer. Então, para isso, você precisa assistir a minha parte 1, que lá eu explico como o Parashara descreve que cada um dos 7 planetas representa um tipo de sannyasa ou de pravradya diferente. Então você assista a primeira parte, que aqui eu não vou repetir, tá certo? Um outro tipo de yoga de renúncia que o Parashara comenta é se o Saturno aspectar o ascendente, a Lua e o Júpiter e estiver ocorrendo um Raja Yoga ao mesmo tempo, que isso forma um yoga de renúncia. Então, dessa vez, eu vou utilizar como exemplo um Saturno em Capricórnio. Então, para o Saturno em Capricórnio aspectar Júpiter, o ascendente e a Lua simultaneamente, o Júpiter, a Lua e o ascendente, eles precisam estar em uma determinada posição. Então, nós sabemos que, segundo o Parashara, que o Saturno aspecta a terceira casa da sua posição 1, 2, 3. Então, se a pessoa tiver o Júpiter em Peixes, isso significa que o Saturno aspecta o Júpiter. O Saturno envia um aspecto de oposição. Então, se a pessoa tiver o ascendente na astrologia hindu é chamado de Lagna. Então, se a pessoa tiver o Lagna em Câncer e o Saturno aspecta
pelo seu olhar de casa 10. Então, se a pessoa tiver a Lua a 10 casas de distância de Saturno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Lua em Libra está a 10 casas de distância de Saturno, então o Saturno também olha para a Lua. E se acontecer um Raja Yoga ao mesmo tempo, pelo menos um Raja Yoga, é o mínimo que o Parashara dá. Isso vai formar um yoga de renúncia. Então, como é que vocês conseguem identificar um Raja Yoga aqui? Nós temos, na verdade, só com essa combinação aqui, nós temos já, no mínimo, 3 Raja Yogas. O primeiro deles é o fato de que o Júpiter está domiciliado em Peixes e ele está posicionado numa casa tricona. Ele está posicionado na casa 9. Para o ascendente em Câncer, o Peixes ocupa a casa 9. Então, quando nós temos o Júpiter domiciliado na casa 9, isso forma Pancha Mahapurusha Yoga, especificamente Hamsa Yoga. Esse é um tipo de Raja Yoga. Um outro tipo de Raja Yoga é o próprio Saturno, porque esse caso aqui, o Saturno, ele está posicionado no seu signo de domicílio, que é Capricórnio, e ele está ocupando uma casa Kendra, uma angular. Isso forma um outro Pancha Mahapurusha Yoga, especificamente Shasha Yoga. E nós temos um outro Raja Yoga, mais especificamente Dharma Karma Adipati Yoga, porque a Lua rege o ascendente em Câncer, ela rege o Lagnesha. E a casa 1, ela é tanto uma Kendra como uma tricona. E aqui a Lua está posicionada na 4ª casa. E a 4ª casa é uma Kendra. Então, quando nós temos o regente de uma tricona, numa casa dármica, do Dharma, dentro de uma Kendra, isso forma Dharma Karma Adipati Yoga, que é um tipo de Raja Yoga. Então nós temos aqui nesse exemplo 3 Raja Yogas e o Saturno aspectando mutuamente Júpiter, o ascendente e a Lua. Então isso, segundo Parashara, é um yoga de renúncia. Aí o Parashara comenta também que a pessoa que tem essa combinação, ela vai renunciar aos luxos para fazer peregrinação em terras distantes e fundar uma organização religiosa. Um outro tipo de yoga de renúncia que o Parashara fornece é se o Saturno estiver posicionado na casa 9, pela perspectiva do Lagna, e ele não estiver recebendo nenhum aspecto de nenhum outro planeta e houver a presença de um Raja Yoga, que isso forma um yoga de renúncia. Então, para esse exemplo, vamos supor agora que a pessoa tenha o Saturno posicionado em Aquário e ela tenha o ascendente em Gêmeos, o Lagna em Gêmeos. Então, o Aquário é o 9º signo para o ascendente em Gêmeos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o Saturno está a 9 casas de distância do ascendente. Então, esse é o primeiro requisito. E o outro pré-requisito é se nenhum outro planeta estiver aspectando o Saturno. Então, pela astrologia Jaimini, Jaimini diz que todos os signos fixos, eles recebem aspectos e dão aspectos de signos cardinais, exceto o seu adjacente. Então, os signos cardinais são o Áries, o Câncer e Libra, exceto o Capricórnio, que ele é o cardinal adjacente. Então, ele não pode aspectar o Aquário. Mas, se a pessoa tiver algum planeta em Áries ou em Caranguejo ou em Libra, isso significa, pelos aspectos de Jaimini, que aquele planeta ele vai aspectar o Aquário e vai, por derivação, aspectar o Saturno. Então, se você não tem nenhum planeta fazendo Rashi Dristis com Saturno, esse é um pré-requisito
concedido, conquistado. Agora, o outro é através dos aspectos de Parashara. Então, assim, se pelos aspectos de Parashara você não tiver, por exemplo, no eixo de Aquário e Leão, se você não tiver nenhum outro planeta em Aquário e Leão, significa que nenhum planeta está fazendo nem conjunção, nem oposição com o Saturno. E se pelos aspectos especiais, no caso o Marte e o Júpiter, se o Júpiter ele não estiver posicionado nem em Libra, nem em Gêmeos, então ele não viu o aspecto nem de quinta nem de nona casa do Saturno. E no caso de Marte, se você tiver o Marte em Câncer, ele vai aspectar pelo olhar de oitava casa o Saturno. Então, se você não tiver o Marte em Câncer, ele não está aspectando. E se você não tiver o Marte em Escorpião, 1, 2, 3, 4. Se o Marte estiver em Escorpião, ele vai aspectar o Saturno. Então, ele quebraria o Yoga. Então, se você não tem nenhum planeta aspectando o Saturno, então você conseguiu mais um outro pré-requisito. E o último é se houver um Raja Yoga, pelo menos um. Então, aqui nós temos um Raja Yoga pelo fato de que o Saturno está posicionado em Aquário, está numa casa tricona, que é a casa 9. E isso forma, novamente, um Pancha Mahapurusha Yoga, especificamente um Shasha Yoga. Aí o Parashara diz que a pessoa que tem isso, que apesar de ela ser uma pessoa grandiosa por causa do Raja Yoga, que ela vai apenas seguir uma organização religiosa já estabelecida, mas não vai iniciar uma organização nova. Já esse tipo de yoga de renúncia, ele vai envolver o mapa divisional 3. Então eu quero que você verifique no seu divisional 3, se você tem isso. O divisional 3 ele é chamado de Drekana. Algumas outras variações podem escrevê-lo como sendo Drekena, com E. Até pode também estar escrito Dreshkana. Desse jeito. Todas as três versões estão corretas. Ele é conhecido como simplesmente Divisional 3. O mapa Divisional 3 ele é conhecido na astrologia ocidental como o mapa dos decanatos, que ele vai basicamente, para ser montado, vai dividir um signo, um rashi, em 3 partes, cada um valendo 10 graus. Então é o que na astrologia ocidental fica conhecido como decanatos. Esse mapa ele vem da astrologia egípcia. Os decanatos eles foram criados no Egito, especificamente. Então, o mapa divisional 3, ele é o divisional da casa 3. E a casa 3, ela representa a nossa coragem, iniciativa, bravura e a capacidade de buscar os interesses pessoais. E o Karka, ou o indicador da casa 3 e do Drekena é o Marte, que é o planeta que representa a capacidade de fazer austeridade, o controle dos sentidos. Então, esse mapa ele é mencionado por Parashara porque ele representa a nossa capacidade de controlar os nossos sentidos. Então, por isso a relação com renúncia, com yogas de renúncia. Porque uma das coisas da renúncia é a capacidade de controlar os sentidos. Então, o Parashara diz que se a pessoa estiver a Lua posicionada num Drekena de Saturno, e o Saturno estiver aspectando a Lua, que isso forma yoga de renúncia. Quando se fala de mapas divisionais, a gente não utiliza a palavra signos. Então, assim, não se fala, quando se fala do Drekena, não se fala signo de Saturno, se fala um Drekena de Saturno. Então, se no divisional 3 você tiver a sua Lua posicionada num Drekena de Saturno, então a sua Lua ela precisa estar ou no Drekena Capricórnio ou no Drekena Aquário. E o Saturno com o adicional de que ele precisa estar fazendo aspecto com a sua Lua.
Então eu vou primeiramente utilizar o exemplo do... vou, na verdade, só utilizar o exemplo da Lua em Capricórnio. Então, se o Saturno estiver posicionado num signo, não num signo, mas num Drekena, que é fixo, como é o caso de Touro, ou Leão, ou Escorpião, exceto o Aquário. Então, assim, o Saturno está num Drekena fixo. Então, por aspectos de Gemini, ele vai aspectar a Lua. Porque todos os signos fixos aspectam os cardinais, exceto o adjacente. Essa é a regra de Gemini. Ou, se o Saturno estiver fazendo os aspectos para Chares na Lua. Então, se o Saturno estiver no Drekena Capricórnio, significa que ele está fazendo uma conjunção com a Lua. Então, isso também conta. Ou se o Saturno está no Drekena Câncer, ele está fazendo uma oposição à Lua. Ou se o Saturno está no Drekena de Libra, ele está... não, na verdade, não no Drekena de Libra, no Drekena de Áries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque no Drekena de Áries, o Saturno olha pelo olhar de casa 10 para a Lua. Ou se o Saturno estiver novamente em Escorpião, ele olha pelo aspecto de casa 3 para a Lua. Então isso é considerado um yoga de renúncia através do Drekena. Então isso significa que a pessoa ela vai ter plena capacidade de controlar os seus sentidos. Então ela pode aceitar sanyas. E o último tipo de yoga para renúncia que o Parashara comenta diz respeito ao divisional 9, que ele é conhecido como Navamsha. Então, você deve agora verificar no seu Navamsha. Ele é conhecido vulgarmente como divisional 9. Então, o Parashara diz que se você tiver a sua lua posicionada num Navamsha regido por Marte ou por Saturno, e o Saturno estiver aspectando a lua, que isso forma um outro tipo de yoga de renúncia. Então, o divisional 9 é o divisional que representa o casamento e a trajetória espiritual da pessoa. Então, a lua no Navamsha representa como a mente da pessoa amadurece para aceitar sanyas. E os Navamshas regidos por Marte e Saturno sendo dois papagrahas ou dois kruragrahas ou maléficos naturais, indica que tanto os signos de Áries, Escorpião, como Capricórnio e Aquário, eles são signos maléficos. Então, eles, quando a Lua está posicionada num signo maléfico, que a pessoa tem uma mente que tem grande capacidade de dominar os seus próprios sentidos. Então, se no Navamsha você tiver a Lua posicionada ou em Áries, ou Escorpião, ou Capricórnio, ou Aquário, que você já tem o primeiro pré-requisito para um yoga de renúncia. E o próximo é se o Saturno estiver aspectando a sua Lua. Então, se o Saturno ele estiver fazendo conjunção com a Lua, vamos pegar o exemplo dessa Lua aqui em Escorpião, só para ficar mais fácil. Então, vocês já talvez tenham internalizado os aspectos de Gemini. Então, Escorpião é um signo fixo, então todos os signos fixos eles recebem aspectos de signos cardinais, exceto no caso de Libra, que é o adjacente. Então, se você tiver o Saturno posicionado em algum signo cardinal, ele vai aspectar o Escorpião por Rashi Drishti. E pelos aspectos para Charis, se você tiver
a Lua em conjunção com Saturno, ou Lua em oposição a Saturno, ou o Saturno fazendo o aspecto de casa 3 para a Lua, ou o Saturno fazendo o aspecto de casa 10 para a Lua, então isso significa que o Saturno ele está aspectando a sua Lua. Então isso forma um yoga de renúncia, especificamente um Sannyasa ou Pravradya Yoga, tá certo? Então eu acredito que eu dei todas as outras combinações para yogas de renúncia, de acordo com o Brihat Parashara Hora Shastra. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!